Boa noite a todos. Primeiramente, pedimos o amparo, pedimos a intuição ao nosso mentor, que possa estar ao nosso lado, nos auxiliando a passarmos o estudo que preparamos para a noite de hoje. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade bendita. Que assim seja. Primeiramente, agradecer a oportunidade também do convite feito por essa casa que tanto amamos, né? Que foi nossa casa primeiro, onde começamos o nosso estudo, e um lugar que temos um carinho enorme, que consideramos também a nossa casa. Então, gratidão pelo convite. Nós escolhemos hoje o tema Aprender a andar com Jesus, as nossas histórias. E para iniciarmos essa nossa reflexão desta noite, nós gostamos muito de historinhas que elas nos trazem uma reflexão mais profunda, nos fazem pensar um pouco mais. Me conta uma historinha de uma senhora idosa, elegante, bem vestida, bem penteada. Estava de mudança para uma casa de passagem, porque o seu esposo, companheiro com quem vivera durante 70 anos, havia desencarnado e ela ficara só. Depois de esperar pacientemente por 2 horas na sala de visitas, ainda assim manteve um lindo sorriso quando a atendente lhe disse que seu quarto estava pronto. No caminho, a funcionária descrevia o pequeno cômodo onde ela ficaria, inclusive as cortinas de chita florida que enfeitavam a janela. Ah, eu adoro essas cortinas, dizia a senhora, com o entusiasmo de uma menininha. Mas a senhora nem viu o seu quartinho ainda. Nem preciso ver, respondeu ela. Felicidade é algo que se decide por princípio, e eu já decidi que vou adorar estar aqui. É uma escolha que faço todo dia quando acordo. E ela continuou. Sabe, eu tenho 2 opções. Posso passar o dia inteiro na cama, reclamando das dificuldades do meu corpo, que já não funciona como antes, ou posso levantar e agradecer pelas partes que ainda me obedecem. Cada dia é um presente. Enquanto meus olhos se abrirem, vou enxergar um novo dia e me nutrir das boas lembranças que guardei ao longo da vida. A velhice é como uma conta bancária, minha querida. Só retiramos dela o que depositamos. Por isso lhe aconselho a depositar alegrias e gratidão na sua conta de lembranças. E como vês, eu ainda continuo depositando. E vendo essa historinha, também nos lembramos de uma parte de uma música do Milton Nascimento que fala assim: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. E é mais ou menos assim. Nós somos espíritos imortais. E não importa a idade do nosso corpo físico, sempre existirá em nós aquela criança. E como toda criança tem curiosidades, quer aprender, quer descobrir coisas novas, quer usar e quer deixar a sua marca no mundo. E para isso, não importa a nossa idade. É como diz a música, uma criança morando dentro de nós, de todos nós. Jesus também nos disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E por vezes podemos confundir ou não ter um entendimento muito claro sobre
sobre essa fala do Mestre. Mas nós temos a nossa doutrina, essa doutrina de luz, que nos orienta, que nos esclarece, que nos traz um entendimento e que vem nos mostrar que Jesus não falava de um mundo apenas de crianças, como nos parece quando ouvimos, nos dá pureza que deve guiar as nossas escolhas. E Ele nos deixou o Evangelho como bússola. Aquela bússola que aponta para a simplicidade, que aponta para a sinceridade e para a autenticidade. Virtudes que muitas das vezes vamos deixando esquecidas a cada novo aniversário que comemoramos. E essa criança interior, guardada em cada um de nós, é a que nos ajuda a reencontrar o verdadeiro caminho, o caminho que nos leva até Jesus. E uma reflexão bem importante que nós precisamos fazer é que muitos de nós, quando se fala que a Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, grande parte de nós, quando ainda não entendemos, pensamos e esperamos que a Terra mude sozinha, que o planeta mude sozinho. Mas não é assim que vai acontecer. A regeneração vai se dar, com toda certeza, já está acontecendo. Mas é através de nós. Somos nós quem temos que mudar. E essa mudança tem que começar por cada um de nós. O planeta vai se transformar quando cada um de nós fizer a sua parte. Nós gostamos muito de um palestrante espírita, que é o Rossandro, provavelmente muitos conhecem. Ele é psicólogo, escritor também, além de palestrante, e a gente sempre ouve bastante ele e buscamos nas falas dele orientações e também para as nossas exposições. E em uma dessas falas, numa das palestras dele, ele diz que nunca se buscou tanto a Deus nos templos religiosos como nos dias atuais, mas que também nunca estivemos tão distantes de Deus. E a gente fica pensando como, né? Como pode? E ele diz que nós buscamos apenas impressões passageiras. Nós vamos no culto e saímos leves de lá, a gente sai comentando que bom que estava o culto, me senti leve. Na casa espírita a palestra estava maravilhosa, parece que a pessoa lá na frente falou para mim. Saí bem, tomei um passe com um médium maravilhoso, agora vou só tomar passe com ele, porque ele realmente me fez sentir bem. Eu fui na missa e o sermão do padre nem estava tão longo. Me saí bem de lá, tranquilo. Mas a verdadeira leveza, ela não vem do lugar. O lugar nos auxilia com toda certeza. Basta observarmos a paz deste ambiente, por exemplo, desta casa de luz, quando aqui adentramos. Na outra semana nós viemos uma palestra na abertura aqui, e eu comentava com meu esposo em casa o quanto eu me sinto bem aqui, o quanto a energia dessa casa me fortalece, me renova, me deixa bem. E é assim, esse ambiente é incontestável, nos realinha, nos reorganiza mesmo, nos reenergiza. Todo lugar que tem amor, que tenha Deus, que tenha oração, ele vai nos trazer uma grande leveza. Mas o lugar, ele vai apenas nos indicar os caminhos. Porque a verdadeira leveza, ela precisa ser dentro de nós. Somos nós quem devemos procurá-la e provocá-la no nosso íntimo.
e não no ambiente ao nosso redor. E foi para ensinar isso que Deus permitiu a destruição do templo de Salomão, para que nós entendêssemos que o verdadeiro templo não se constrói fora, mas dentro de cada um de nós. E aos poucos, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Não no estalar de dedos. É lento. E Emmanuel, benfeitor espiritual, nos recorda que o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. A vida é feita de etapas, de ciclos. Quando nós tentamos pular, nós tropeçamos e podemos cair. E para essa construção, para avançarmos com firmeza, nós precisamos buscar a compreensão de algo que nos deparamos todos os dias e que é de fundamental importância para a nossa caminhada, que são as nossas escolhas. E nós fizemos escolhas diariamente, a todo momento, desde a hora que acordamos. Escolhemos desde a roupa que vamos vestir, o que vamos almoçar, como vamos abordar algum problema difícil com um colega de trabalho, ou com o nosso companheiro, com a nossa companheira em casa. Nós fizemos escolhas a todo momento, desde as pequenas até decisões que podem transformar o rumo da nossa vida. E é por isso que precisamos ter sempre o discernimento a cada nova escolha que nos depararmos. Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo, diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Apesar de muitas vezes o medo, ele possa até nos proteger, digamos, porque ele, quando bem compreendido, ele pode sim funcionar como um mecanismo de proteção natural para nós, nos alertando dos perigos, nos ajudando a preparar o nosso corpo, a nossa mente, para reagir diante de situações que nos tragam risco, e nos incentiva, inclusive, a tomar decisões mais cautelosas. O medo tem esse poder. Mas isso não significa que Deus nos criou para o medo. Deus nos criou com o espírito de fortaleza. E fortaleza no sentido de sermos resistentes, de termos persistência e principalmente coragem. Porque sem coragem e sem persistência nós não vamos atingir os nossos objetivos. Se não formos fortes o bastante, se não tivermos um alicerce firme, qualquer correnteza pode vir e destruir tudo que nós construímos. E para isso também precisamos aprender a observar, cuidar e principalmente acolher aquele que muitas vezes se torna o nosso maior adversário. E sabem quem é? É justamente aquele que nos olha do outro lado do espelho quando paramos em frente a ele. A pessoa que mais pode nos prejudicar somos nós mesmos. Basta um minuto de descuido, uma escolha equivocada, para comprometermos toda a nossa reencarnação. Por isso, nós precisamos pensar muito bem antes de dizer sim e antes de dizer não. E isso seria muito bom se pudéssemos ter como regra para todas as nossas escolhas, sejam do lado emocional, moral, financeiro, enfim.
E foi nesse sentido que Jesus, em certa ocasião, após a sua ressurreição, em conversa com Pedro, ele falava a Pedro sobre a sua missão, a missão que ele teria. Inclusive, na mesma conversa, Jesus fala para Pedro que provavelmente a morte dele seria crucificado, como de fato foi. Pedro foi preso em Roma, né, durante o reinado de Nero e foi crucificado. Inclusive pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. E nessa ocasião, em conversa, Pedro sempre foi aquele discípulo curioso, aquele discípulo mandão que coordenava tudo e queria saber sobre tudo. E ele pergunta ao mestre sobre o destino de João. Já que o mestre falava sobre o seu destino, ele queria saber do destino de João. E Jesus lhe diz: que te importa aos outros? Segue-me tu. Jesus, ao invés de responder diretamente à pergunta de Pedro, ele lhe faz um convite para que ele se concentre no seu próprio caminho, na sua própria jornada espiritual. Ou seja, preocupe-se com a sua caminhada e não com a caminhada do outro. E que maravilha seria se passássemos a fazer essas palavras de Jesus um guia, né, para a nossa vida. Com certeza iluminaria as nossas relações, nos orientaria nas nossas escolhas. Então é Jesus nos fazendo um convite à nossa autoanálise, ao nosso autoconhecimento, ao nosso desenvolvimento emocional. Quantas vezes fazemos escolhas pensando apenas no que os outros vão pensar, não é? E acabamos vivendo uma vida de aparências. Porque nos dias atuais, a sociedade, ela nos traz a ilusão de que nós devemos ser sempre bons e melhores em tudo. E com isso nós acabamos nos comparando com os outros. Mas nessa comparação, já observaram que nós nunca nos comparamos com quem está no mesmo nível que nós? Geralmente nós nos comparamos com alguém que está acima de nós, que nós consideramos acima de nós, que nós admiramos. E com essa comparação, nós geramos uma frustração para a nossa vida. Nós precisamos ter o entendimento que cada um de nós é único, com suas particularidades, com a sua essência, que ainda não somos perfeitos, ainda estamos caminhando para isso. Às vezes, nessa busca de sermos melhores, pensamos que a felicidade também pode estar nas coisas externas, como carros novos, casa nova, móveis novos, o corpo perfeito. Mas tudo isso, como diz o Rossano também em uma das suas falas, nos traz apenas um prazer temporário. Porque a verdadeira satisfação vem quando nós paramos de nos comparar com os outros e passamos a comparar a nossa vida conosco, com a nossa própria trajetória, com o que nós trazemos. É a partir daí que nós vamos perceber o quanto nós já caminhamos, o quanto nós já estamos melhores. Se nós olharmos para trás, para nós ontem e para nós hoje, nós vamos ver o quanto já progredimos. E aí nós podemos pensar que é fácil chegar a esse entendimento? Não, não é. É fácil a gente falar, é fácil a gente escutar. Mas chegar a esse entendimento não é fácil. Mas como tudo na vida, exige mudança, exige aceitação, exige tempo e principalmente consciência de que nós precisamos mudar. Chega um dia que nós realmente precisamos
mudar. E aí nos lembramos dos personagens do Evangelho, a samaritana, a mulher adúltera, Zaqueu. Todos haviam errado em suas escolhas, mas aí encontraram Jesus, se depararam com o Mestre, que é todo amor, que é todo perdão. E eles decidem mudar, não se prendem à culpa ou aos erros passados, eles decidem recomeçar. E é isso que Jesus nos pede, que mesmo diante dos equívocos, tenhamos coragem de mudar e seguir em frente. De entender que errar faz parte do processo. A cada queda pode ser o passo seguinte para aprender a andar. Aceitemos, confiemos. E aprender a andar com Jesus é aprender a confiar. É compreender que a vida é uma escola. E que cada passo dado, mesmo os mais incertos, nos conduz a um aprendizado maior. Sempre vamos tirar algum aprendizado de todas as situações. É como aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta. E ela se sente segura porque sabe que o pai está atrás segurando o banco da bicicleta para que ela ande. E ela vai. Mesmo sem enxergar o pai, ela sabe que ele está ali segurando. Mas chega uma parte que o pai larga o banco da bicicleta e ela segue andando porque confia que o pai está ali. E anda, e sai. E daqui a pouco está saltando calçadas e daqui a pouco está empinando a bicicleta com as nossas crianças. Então, cada escolha que fazemos é um passo para a nossa caminhada. Quando escolhemos o bem, quando perdoamos, quando estendemos a mão, quando silenciamos diante da ofensa, quando amamos sem esperar retorno, estamos escolhendo andar com Jesus. Que possamos então seguir sem medo, mesmo quando o caminho parecer difícil, e vai parecer, e vão ter momentos difíceis, seja no lado emocional, saúde. Um dia teremos dificuldades, mas confiemos, porque Jesus, Ele não nos pede também que sejamos perfeitos, mas Ele nos convida a perseverarmos. Ele não nos pede para nunca cair, mas para sempre levantar com fé e esperança renovada. E que um dia, ao olharmos para trás, possamos dizer com o coração em paz: Senhor, tropecei muitas vezes, mas nunca deixei de caminhar contigo. Que as nossas escolhas possam ser guiadas pelo amor, pela humildade, pela certeza de que quem anda com Jesus jamais caminha sozinho. Que possamos escolher todos os dias a alegria, a gratidão e a esperança. E que a nossa felicidade dependa de nós mesmos, e não das circunstâncias ou das escolhas alheias. E que sempre, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, confiemos sempre em Deus, que nos dá a cada novo amanhecer uma nova oportunidade de reconhecermos e que é um Pai de bondade, de amor, de confiança, porque Ele confia em nós. Que a paz e o amor do nosso Mestre querido possa chegar até cada coração aqui nesta sala. Que fiquemos todos em paz. Que assim seja. Então, nós mesmo pedindo para que ministrássemos o passe coletivo. Convidamos então os
cadeiras. Se sentirem à vontade, que fechem os olhos. Se não, fique como se sentirem à vontade. E elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre querido. Que visualizemos a sua figura à nossa frente, que chega com seu manto branco, com seus cabelos pelos ombros, com seu olhar meigo e que nos acolhe. Nos acolhe num abraço, esse abraço que nos fortalece, esse abraço que nos acalma as dores, esse abraço que nos dá confiança no dia de amanhã, que nos auxilia a termos boas escolhas. E falemos a Ele: Mestre querido, te agradecemos pela bênção, agradecemos as palavras que deixaste para nós, agradecemos por nos dar a direção, que possamos nós ser firmes na nossa caminhada, confiarmos na Tua presença ao nosso lado. Ampara-nos nesse momento, renova as nossas energias, nos prepara para uma noite de sono, de descanso do nosso corpo físico. E que o dia de amanhã possamos fazer boas escolhas, possamos pensar bem e nos basearmos e nos orientarmos no amor que Tu nos ensinaste. Que cada um se sinta bem, saia daqui amparado, fortalecido e certos do amor que nosso Pai, o nosso Mestre querido, tem por nós. Agradecemos, Senhor, por sempre estar ao nosso lado. Que todos possam voltar aos seus lares amparados e que vão em paz.